Saber comunicar é uma necessidade básica do ser humano. E quanto mais desenvolvemos o conhecimento e a prática eficiente da comunicação, mais crescemos e mais colaboramos com o crescimento de outros. É a linguagem que nos permite comunicar e a comunicação nos permite dissipar incertezas, construir conhecimento. Esses elementos são fundamentais para as decisões e o fluir da vida. A linguagem pode se referir tanto a uma capacidade humana quanto a uma instância específica de algum sistema de comunicação. A ironia é que a própria comunicação, que visa eliminar incertezas, é minada por incertezas. A tradução das palavras, por exemplo, é uma dessas dificuldades a serem vencidas. Precisamos traduzir palavras pelas diferenças de idioma ou pelas diferenças culturais, regionais, particulares. Se não o fazemos, permitimos incertezas que dificultam o diálogo, dificultam a comunicação, a troca de significados. Essas incertezas se estabelecem também porque na comunicação, e já vimos isso antes, sempre adicionamos nossos sentimentos e significados particulares. Vencer essas barreiras é o nosso alvo. Não resolveremos os problemas rapidamente, mas estamos buscando adicionar conhecimento que vai nos levar a uma comunicação mais eficiente, dia após dia, experiência após experiência. Seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Sóstenes Mendes. Vamos estudar, aprender e crescer juntos. Aristóteles, o filósofo grego, já declarava que o homem, por natureza, aspira ao conhecimento. As sensações fazem brotar a memória que conduz ao aprendizado pelo desenvolvimento da experiência. Diferentemente dos animais irracionais, o homem vai além da experiência. Ele se estabelece nas instâncias da arte e ciência. São esses os 5 níveis de conhecimento apresentados por Aristóteles: sensação, memória, aprendizado, arte e ciência. Fomos feitos para aprender. A Bíblia declara que Deus deu ao ser humano habilidades, inteligência e capacidade para construir conhecimento e realizar. O Espírito Santo nos guia assim. Conhecer, descobrir e decidir como vamos gerir as oportunidades da vida é algo da essência do ser humano. Fomos criados à imagem e semelhança do Eterno, com livre arbítrio, capacidade e oportunidades de decisão. O sábio Salomão disse: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Na minha caminhada de liderança, eu tenho aprendido, buscado viver e ensinado sobre um fruto do conhecimento que é o alinhamento de linguagem e visão. George Lakoff é um linguista, cientista, é um professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele fala sobre as 3 instâncias da palavra na gramática. Nós vimos isso no episódio anterior. Ele destaca: sintaxe é matemática, razão, pensar, somar. Semântica é filosofia, emoção, sentir, discernir. Pragmática é psicologia, propósito, aliança, alinhamento. Na sintaxe, que é a construção das frases, nós precisamos aplicar humildade,
para ouvir e para falar. Na semântica, que é o que entendemos das palavras, eu preciso exercitar a mansidão para esperar, ouvir para aprender, para entender. Na pragmática, que é a aplicação, a ação e reação depois das informações recebidas, precisamos do fruto do Espírito Santo brotando em nós. Precisamos da ação divina que nos faz vencer a natureza carnal corrompida que todos nós herdamos. Ele é quem nos torna melhores pessoas. Nos alinhamos com o Criador, então nos alinhamos com o próximo. Essa é uma lição pontual deste episódio. Eu preciso parar, pensar e trabalhar para o alinhamento da linguagem e da visão com as pessoas com quem me relaciono. O que realmente cada um está querendo compartilhar? Quais significados as pessoas à minha volta buscam me transmitir com a linguagem utilizada? Quais informações tenho recebido, mas acabo interpretando segundo meus sentimentos? Sejam as palavras escritas, faladas, sejam os gestos ou o semblante, como eu posso conduzir perguntas e feedbacks de tal forma que todos alinhem a linguagem e a visão antes de emitirem outras frases ou antes de chutarmos o balde da comunicação? Veja algo que acontece em um casamento, por exemplo. Duas pessoas que vêm de contexto e conteúdo completamente distintos passam a viver juntas, a dividir a maior parte dos elementos cotidianos da vida. Se não houver uma predisposição para o alinhamento de linguagem e visão, só haverá disputa, conflitos e problemas até que se mordam ou se separem. A entrada de um conselheiro idôneo, trazendo sabedoria, é fundamental para o auxílio nesse alinhamento. Só não podemos deixar que as coisas fiquem difíceis para então iniciarmos um trabalho diligente de perguntas, respostas humildes. Um trabalho que visa alinhar os significados, a linguagem e a visão de cada assunto, de cada questão. É necessário o desenvolvimento do diálogo aberto na vida do casal, na vida de qualquer um de nós. Quando é que acordamos acerca das palavras, seja no casamento ou em qualquer outra circunstância? Na comunicação, aprende-se que o emissor e o receptor das mensagens precisam ter acordado previamente sobre o significado de cada palavra, da comunicação não verbal, dos olhares, das frases, dos sons. Acordado significa entrar em acordo. Mas nenhum problema se você entendeu. Acordar como levantar de manhã. Alguns precisam mesmo acordar para a vida antes de emitir algum parecer. Se deixarmos de lado as nossas autodefesas, mesmo que com certa dificuldade, minimizaremos os efeitos danosos das emoções, traremos a razão para um lugar de excelência e venceremos o inimigo, o maligno, que trabalha full time para destruir relacionamentos. No propósito de relacionamento para serviço e interdependência, para o fluir de vida, eu e você precisamos alinhar a linguagem e a visão com as pessoas à volta. Isso é trabalhoso, demanda diligência, excelência, demanda cuidado com detalhes, exige mansidão, paciência, longanimidade, mas é recompensador. Ouça para aprender, não para rebater. Desenvolva humildade e mansidão. Os mansos herdam a terra. Os nervosos e precipitados sempre perdem. Faça perguntas sinceras.
Tenha sempre uma cultura de honra ao outro. Traga luz com as suas palavras. Traga luz com suas perguntas, com suas respostas. Dê feedback, ofereça retornos que iluminam. Trabalhe para estabelecer sabedoria, para ampliar a visão do conteúdo dos diálogos. Não permita que suas ideias, suas autodefesas, suas armas pessoais prevaleçam, mas sim a luz, a verdade, a comunicação frutífera, eficiente. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo o será. Se o nosso ouvir for sábio, haverá boa comunicação. A forma como vemos as pessoas importa muito. Podemos até ver o erro, o defeito, mas se queremos relacionamento, podemos vê-las com bons olhos. Podemos ver as pessoas do nosso relacionamento como elas devem ser. A percepção. Estima-se que as pessoas passam mais tempo se comunicando do que fazendo qualquer outra atividade, porque tudo o que fazemos depende de comunicação. A comunicação está diretamente associada à percepção, e a percepção é um efeito pragmático dos sentidos. As informações chegam pelos órgãos dos sentidos e são processadas em nós segundo o que temos arquivado de significados. Esse processo resulta em decisões, em ações, pragmática. Conferir os significados que usamos para cada informação é um alinhamento de linguagem. Conferir o que o outro está querendo expressar é um alinhamento de visão. Conferir e buscar o alvo da nossa comunicação é sabedoria. Quando a gente vê algo, surgem ideias. Quando a gente ouve algo, são acionados pensamentos, emoções, ativamos os neurônios, a química do corpo. Portanto, cuide para sempre ter um alinhamento com o outro. Uma vez que a percepção é vulnerável à semântica, isso é, ao que nós entendemos, muitas vezes a sintaxe acaba não expressando exatamente o que o emissor desejava. É aí que começa a Terceira Guerra Mundial. Seja sábio, traga luz, produza luz, busque luz antes de dar passos. O caminho pode não ser tão aplainado, mas com luz você caminha e vence. Busque luz antes de usar palavras. Não estou falando de demônios, não estou falando de intenções pessoais, julgamentos, não estou falando de crises, de caráter, de personalidade. Eu estou falando é que os conflitos, naturalmente, podem se estabelecer porque muitas vezes vemos duas coisas em um só objeto. Cada um vê de um jeito. O conflito pode se estabelecer também porque mudamos de objeto, mas continuamos vendo a mesma coisa. A comunicação é algo delicado, demanda atenção. A Bíblia, na carta aos Hebreus, nos ensina que Deus cuida disso. Ele cuida da clareza da palavra. O texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nossa percepção deve ser avaliada à luz da palavra. O profeta Jeremias declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra.
cuide sempre do alinhamento da linguagem e da visão. Ouça novamente. Ouça um episódio por semana, de preferência com um bom fone de ouvidos, e, se possível, repita. Na segunda ou terceira vez que estudar o conteúdo de cada episódio, haverá um nível de retenção e desenvolvimento mais elevado e mais frutífero. Creia em um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ele sempre nos dá sabedoria.